Bom, pessoal, vamos para a segunda parte deste vídeo, da aula 4, continuando aqui a parte de condicionais. Vou colocar aqui o slide para que vocês possam ver, acompanhar o conteúdo que vocês têm aí. Bom, essa parte, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a questão dos operadores. Vamos dar um exemplo aqui, e lógico, já escrito em C. Nós temos aqui, por exemplo, 3 variáveis, né, inteiras, A, B e C. Nós criamos uma outra variável chamada 2 raízes reais do tipo booleano. E criamos uma outra variável booleana do tipo uma raiz real, né? Então, nós pegamos aqui uma entrada de dados como A, B e C, ou seja, eu vou digitar o A, vou digitar o B, vou digitar o C, e no 2 raízes reais eu vou receber alguma coisa. Como ela é do tipo booleano, né, o resultado vai ser verdadeiro ou falso. Então, aqui a gente já sabe que, inclusive, isso aqui, né, B2, por exemplo, menos 4AC, se eu digitar aqui, por exemplo, os mesmos valores daquele exemplo que nós tínhamos lá atrás, né, esse exemplo aqui, ele aqui, ó, esse aqui, ó, A igual a 1, B igual a 2, C igual a 1, obedecendo aqui os mesmos valores, isso aqui vai dar 0, né? 0 é maior do que 0? Não, nesse caso, não. Então, aqui vai ser falso. Então, 2 raízes reais vai ser falso. E uma raiz real? B2 menos 4AC igual a 0? Isso aqui é 0. Então, né, nesse caso que eu coloquei dos valores que foram ditos agora há pouco. 0 é igual a 0, ou seja, é igual a 0? Verdadeiro. Então, uma raiz real, verdadeiro. Ok. Combinando os operadores aí relacionais. Operadores relacionais, a gente pode combinar eles, né? Geralmente, um erro muito comum é a gente utilizar os operadores em sequência, sem uso dos operadores lógicos. Vamos ver o que é isso mais de perto. Repara bem. Suponha que uma variável número tem um valor de menos 2, então o número é menos 2. Observe a variação das expressões, olha só. 0 menor ou igual a número, menor ou igual a 10. Então, se é menos 2, eu vou ler do centro para lá. Menos 2 é maior ou igual, a gente olhar isso aqui, ó, 0, desculpa, é menor ou igual a menos 2? Falso, 0 é maior do que o menos 2, né? Então, isso aqui é falso, ou seja, que dá 0, né? 0. 0 é menor do que 10, seria a princípio verdadeiro, mas isso aqui, a princípio, não poderia ser feito dessa forma, se a gente pensasse por esse lado, não é isso? Então, vamos dar uma olhadinha agora no próximo exemplo, que para ter cortado, né, seria 0 menor do que o 10, né? Vamos dar uma olhada como é que funciona do lado de cá. Olha só, eu não fiz aqui a concatenação, por exemplo, de um operador lógico, né? Agora, do lado de cá, eu estou colocando assim, olha, mesma coisa que está aqui do lado de cá, né? Eu coloquei, ó, 0 menor ou igual a número, está aqui, 0 menor ou igual a número, e aí eu falei assim, e o número menor ou igual a 10. Agora eu peguei essa expressão aqui e quebrei ela agora com um operador aqui, que é o E, né? Um operador lógico. Então, repara bem, 0 menor ou igual a número é falso. Perfeito. Se é falso, seria 0, né? E o número menor igual a 10. Então, agora eu vou fazer o seguinte, o número está sendo menos 2, então falso igual a 0. Agora eu vou olhar o outro lado, número menor igual a 0, é menor igual a 10, menos 2 é menor igual a 0, é verdadeiro. Então, eu tenho esse lado de cá como sendo verdadeiro. Então, aqui do lado de cá é falso e do lado de cá é verdadeiro. Se eu tenho um operador ou E, quer dizer, não é ou E, 0 e verdadeiro, ou seja, falso e verdadeiro, 0 e 1, seria falso, porque ambas as condições têm que ser aceitas. Então, neste caso aqui em cima, se eu colocasse, por exemplo, assim, se isso aqui, né, é falso, isso aqui é verdadeiro, automaticamente, né, seria falso, né? A resposta seria falso. Vamos dar uma olhadinha, então, que este lado, do jeito que foi feito assim, está errado. Né? A gente não pode fazer isso, a gente tem que combinar desta forma aqui, a gente precisa combinar com o operador lógico. Né? Igual isso aqui, por exemplo, A igual a B que é igual a C. Está errado, tem que ser A igual a B e o B igual a C, porque a gente precisa colocar um operador lógico aqui no meio. Mesma coisa para isso aqui. Repara, X é diferente de Y, diferente de Z? Não.
o x é diferente de y, e o y é diferente de z, e o x é diferente de z. Então, ou seja, precisa combinar essas coisas. No caso, eu estou usando aqui o operador lógico e, porque nesse caso tem que ser o e. Vamos dar uma olhadinha agora na combinação de operadores lógicos aqui, que a gente pode combinar também os operadores lógicos. Repara bem, a idade é menor ou igual a 12. Aí eu estou falando ou a idade é maior ou igual a 65, ou estudante. Agora, repara bem, largura maior do que 10, e comprimento maior do que 10, e altura maior do que 3. Eu estou combinando operadores lógicos agora. Mas presta atenção, né? A gente tem que ter uma atenção aí na precedência desses operadores. Repara que aqui eu tenho ou, tranquilo, né? Fazer esse com esse. Qual que eu vou fazer primeiro? Esse com esse, depois fazer esse? Ou eu faço esse com esse, depois eu faço esse? Mesma coisa para de baixo. Mesmo sendo E, eu faço esse com esse, ou dá tudo na mesma. Então a gente tem que pensar bem em como distribuir isso de uma forma mais clara para você entender. Dessa forma, a gente usa o parênteses para poder determinar o que deve ser feito. Repara bem, olha só. Time A menor do que o time B e o time A menor do que o time C, eu estou colocando esta condição aqui dentro, e a resposta desta condição que está dentro do parênteses vai ser ou o time A. Se eu colocasse aberto tudo, eu teria que fazer assim, time A menor do que o time B menos o time A. O que eu ia fazer? Esse com esse, depois eu ia fazer esse, ou esse com esse, depois eu faria esse. Ou seja, eu não sei qual é a precedência. Então, aqui eu sei, vou resolver isso aqui primeiro para depois resolver isso. Então, eu coloco parênteses. Mesma coisa que a gente disse lá na outra aula, o parênteses sempre é executado primeiramente. Né? Aqui a gente fala, se não for brasileiro, o que eu estou falando é não brasileiro, né? Se não for brasileiro ou a idade for menor do que 16. Se eu tirasse a precedência, ia ficar tudo confuso. Então, é preciso colocar um parênteses. É necessário a utilização desses parênteses para que as coisas fiquem mais claras para mim. Repara bem agora num exercício que está aqui, né, indica quais variáveis vão receber valor 0, assumindo que o dia da semana tem valor 2 e a hora tem valor 10. Tente identificar as diferenças sutis entre as expressões. Repara bem, o dia de semana é 2 e a hora é 10. Então, olha só, 2 é igual a 2. É verdadeiro. Ou o dia da semana é 2, é igual a 5. Então, 2 é igual a 2, verdadeiro. Ou 2 é igual a 5 é falso. Verdadeiro e falso seria verdadeiro ou falso, verdadeiro. E se uma das condições forem aceitas. Só que eu não é para fazer isso, né? Desculpa, tem mais um E aqui, ó. Repara bem que agora a gente tem, ó, hora maior ou igual a 14 e a hora também é menor que 16. Então, a hora aqui, cadê a hora? A hora é valor 10. 10 é maior ou igual a 14, falso. Se é falso, você já sabe se é o E, o outro, provavelmente, independente de ser verdadeiro ou falso, vai ser sempre o resultado sendo falso. Então, repara bem, deixa eu colocar aqui uma coisa aqui, ó. Olha, o resultado disso aqui que eu coloquei, né, é verdadeiro, ok? Verdadeiro, porque eu tenho dia da semana verdadeiro e aqui o dia da semana é igual a falso, né? Falso. Dia de semana, por exemplo, 2 é igual a 2? É. 2 é igual a 5? Não. Verdadeiro e falso, ou falso é verdadeiro. Agora repara que eu vou fazer este aqui. Hora, por exemplo, hora é 10. 10 é maior ou igual a 14? Não, é falso. Falso ou hora menor que 16. Cadê o hora? 10 é verdadeiro. Falso e verdadeiro vai dar falso, porque é o E, né? Falso. Repara bem que agora eu tenho aqui verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso seria falso, né? Porque eu estou caindo na condição do E aqui.
E aqui a gente fez a precedência certinho, porque a gente, né, colocou aqui o parênteses e aqui também colocou um parênteses para poder determinar essa, né, diferença entre as duas expressões que estão sendo analisadas aqui. Bom, as demais eu vou deixar para que vocês possam fazer, certo? Para que a gente não possa perder muito tempo com isso aqui. E vamos passar para frente com um exercício mais certo aí. Bom, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre as condicionais. Uma expressão lógica sempre vai resultar em verdadeiro ou falso. A gente já falou isso, né? A estrutura condicional que a gente vai ter agora, daqui para frente, também vai resultar, né, também num resultado assim, de verdadeiro ou falso, baseado na estrutura que eu vou trabalhar. Ou seja, permite que a gente execute ações que vão dar verdadeiro ou falso para que eu possa seguir ou não com o programa. Na verdade, para que eu possa desviar o programa para um lado ou para o outro, né? Então, ou seja, ela permite que a gente execute um conjunto de ações quando o conjunto for verdadeiro e um outro conjunto se o conjunto for falso. Então, se eu tiver uma condição, lembra da história lá do cinema que eu falei, ou se ganhar na Mega Sena, se você ganhar na Mega Sena, ou seja, se isso for verdadeiro, você vai fazer essa quantidade de passos. Se não for verdadeiro, vai ser falso, então você vai executar outros passos. É assim que funciona. Vamos dar uma olhadinha agora aqui nos demais. Olha só, se a nota for menor do que 60, eu vou imprimir aluno reprovado. Por quê? Tem que ser maior ou igual a 60. Se não, imprima aluno reprovado. Repara bem, se a nota for menor do que 60, se isso aqui for verdadeiro, eu entro aqui dentro. Ou seja, eu faço essa instrução. Não só essa, como poderia ter outras, tá? Ou seja, eu entro aqui dentro. Repara que a gente faz uma indentação aqui, né? Para poder falar que o CIT está aqui dentro. Se não for, eu vou imprimir aluno reprovado. Certo? Não tem problema. Então, a estrutura condicional vai permitir que você execute esse tipo de coisa. Repara bem que, suponha que você tem uma nota, tem 39, por exemplo, né? Então, por exemplo, se a nota 39, nota 39 é menor do que 60, então você vai imprimir aluno reprovado. E o restante você nem vai fazer, ok? Agora, suponha que você tem uma nota como sendo 75. 75 é menor do que 60, falso. Então, eu não entro aqui dentro. Eu venho para cá para o sinão. Aí eu vou imprimir que o aluno está aprovado. Repetindo de novo, se você tem uma nota 39, olha, 39 menor do que 60, sim, é verdadeiro. Então, eu entro aqui dentro, eu faço, imprima a nota do aluno reprovado. Não faço os demais. Se eu jogar a nota agora com 175, 75 é menor do que 60, falso. Então, eu não vou entrar aqui dentro. Eu vou fazer outra condição. Se não, não é. Eu imprimo que o aluno está aprovado. Ok? Repara que a sintaxe no C funciona dessa maneira. If, aparente a condição, ou as condições que tiverem, né? Eu faço aqui, abro a chave, fecho a chave, faço esse bloco de comandos 1. Pode ser 1, 2, 3, sei lá, quantas linhas eu quiser. Se não, é o else, faço outro bloco de comandos, ok? Para que a gente possa fazer isso, vamos fazer um exemplozinho que está aqui na apostila dentro do Online GBD para que vocês possam entender um pouco melhor, tá? Eu vou abrir aqui um Online GDB para que a gente possa fazer exatamente o exemplo que está aqui. É um exemplinho bem mais simples, mas não há problema nenhum. Deixa eu só colocar aqui na janela o Online GBD. Pronto, o Online GBD está aí. Vamos lá, vamos fazer o seguinte agora. Repara bem. Vamos supor que eu tenha 3 valores, tá bom? Que eu fosse digitar 3 valores, né? Para eu saber qual que é o valor que é maior do que... eu tenho 2 valores, desculpa, e quero saber qual deles é o maior número. Então, para isso, a gente vai precisar de algumas variáveis. Vamos supor que a gente esteja trabalhando com inteiro. Então, a gente tem um int, ok? Valor, eu vou chamar de valor 1, ok? Valor 2, desculpa, e pronto, int valor 1, valor 2, vou botar, ok? Int valor 1, valor 2, que são as duas expressões que eu tenho aqui. Na verdade, agora eu vou querer saber qual dos 2 valores é o maior número. Então, eu vou aproveitar e vou criar uma outra variável chamada maior aqui do lado de cá. Agora eu vou dar um CIN, um Cout aqui,
Eu vou falar assim, ó, digite 2 valores reais. Ó, reais não, inteiros, desculpa, inteiros. 2 pontos. Aí eu vou capturar aqui, né, os 2 valores, ó. Vou capturar o primeiro, vou jogar no valor 1. Depois eu vou calcular o segundo, né, vou jogar no valor 2, ok? Lembrando que você poderia digitar isso aqui como sendo, digite o primeiro valor, digite o segundo valor, eu estou fazendo mais direto. Agora a gente vai dar uma olhadinha, olha só. If, ou seja, se o valor 1 for maior do que o valor 2, o que eu vou fazer aqui? Eu vou imprimir, eu vou colocar maior, ok? Maior vai receber o valor 1, né? Isso, ó. Se o valor 1 for maior do que o valor 2, então significa que o valor 1 é maior. Então o maior vai ser o valor 1. Aqui embaixo eu vou escrever else, deixa eu só ver como é que está a estrutura disso aqui no coisa para vocês, tá, entendi. Eu vou escrever assim, else, no baixo, else, eu particularmente não gosto muito dessa estrutura, vou mostrar a estrutura que eu gosto mais de escrever. Se não for, eu já sei que o maior é o valor 2, ok? O valor 2. Então, beleza. E agora faltou um ponto e vírgula aqui em cima, ninguém me falou nada, nem teria como, porque essa aula é gravada, ninguém está participando ao vivo para poder me falar que eu tinha esquecido de um ponto e vírgula. E agora vamos trabalhar aqui com Cout, né? Olha, Cout, o maior valor é, 2 pontos, maior, ok? Maior, pronto. Dessa forma, a gente agora vai rodar aqui, eu tenho que escolher a linguagem, C++, deixa eu colocar para rodar. Vamos colocar aqui um valor, vamos supor, 2 valores inteiros. Vou colocar 2, que é o valor 1, e o 3, ok? 3. Então, ó, o maior valor é o 3. Por quê? Né? Maior do que o 2. Vamos fazer agora o contrário. Vamos botar 12, por exemplo, 12 e 23, por exemplo. 23. O maior valor é o 23, ok? Então, ou seja, está funcionando perfeitamente. Para a gente escrever esse código de uma forma que eu considero melhor, né, mais bem organizado, né, eu particularmente faria assim, olha, eu colocaria essa chave aqui em cima, tá, do if, esse else, eu colocaria desta forma aqui, para poder não causar muito, e colocaria dessa forma, para poder ficar até mais organizado. Então, if valor maior que 2, eu só botei a chave aqui, repare como lá no GBD, ele marca onde inicia e onde termina a chave, igual o else, olha, o else inicia, termina a chave, e aqui vai. Para você melhorar ainda mais isso aqui, você pode ainda fazer desta forma assim, ó, digite o primeiro valor inteiro. Aqui um sim, né? Sim, né? Na verdade, ó, valor 1, vírgula, para ficar uma coisa mais bonitinha. Digite o segundo valor inteiro. E aí você dá um sim, valor 2, ok? Valor 2. E agora, beleza, vamos ver se esse treco funciona do mesmo jeito. Ó, o primeiro valor vai ser maior, 24, por exemplo, né? E 12, o valor é 24, perfeito. Se eu colocar 16, por exemplo, e 18, né? Fica assim, agora ele está me perguntando o primeiro e o segundo valor, na verdade o primeiro está escrito errado, agora está melhor, vai funcionar perfeitamente. Então, fica a critério de vocês agora resolver, né, da melhor forma que for possível. No material de vocês está conforme eu tinha feito, né? Eu gosto mais de trabalhar dessa forma. Apesar de terem 2 entradas separadas, eu sei que para o usuário fica mais significativo. Mas na prova, por exemplo, você pode fazer com entrada só, não há problema nenhum quanto a isto, ok? Então vamos dar uma olhadinha agora nessa ponte. Agora, vamos fazer um outro exemplo, aproveitar que a gente está aqui com esse coisa, eu vou copiar esse exemplo aqui, vou abrir um outro projeto, new project aqui. Deixa eu salvar isso aqui. Save, né, para a gente colocar lá na exemplo, colocar aula 4, exemplo 01.
Vamos criar um novo projeto. Vamos copiar isso tudo aqui. Um novo projeto agora. Desculpa. Um projeto novo. Né, aqui, ó, New Project. Ok, vou sair fora disso aqui, vou colocar aqui e agora eu vou tirar esse troço todo aqui para que eu possa escrever. Vamos supor que eu queira trabalhar, eu gosto de tirar isso aqui também, mas pode deixar aí quietinho. Vamos supor que eu quero um exemplo 2 agora, que a gente tem a quantidade, por exemplo, preço unitário, preço, né, a gente tem que pedir na quantidade vezes o preço, a gente ganhar um desconto de 15%, né, vamos supor que o exemplo seja que você tem um preço unitário, você tem um preço, né, o preço unitário do produto, dependendo da quantidade de produtos que você for ganhar, que você for comprar, quer dizer, né, se for, por exemplo, maior do que 10 produtos, se você comprar uma quantidade de produtos maior do que 10, né, e o preço unitário for R$50, você ganha aí um desconto de 15%. Então, a ideia é fazer um programa que permita ao usuário digitar a quantidade e o preço, né, unitário de um produto, e dependendo da quantidade e preço unitário, eu vou dar um desconto para ele. Se ele digitar uma quantidade que for maior do que 10 e o preço for acima de R$50, eu dou ele um desconto de 15%. Se não, né, eu dou um desconto a ele de 5%. Então, vamos fazer esse exercício aqui agora no online GDB. Primeira coisa que nós precisamos de trabalhar aqui são as variáveis, né? Então, nós precisamos criar uma variável chamada int quantidade, né? Quantidade, que eu vou digitar a quantidade mesmo. Float, que é o valor unitário, né? Em vez de valor, vamos botar valor, pode ser valor unitário, que é o preço dele por unitário. Primeira coisa é isso, né? Então, vamos botar um cout aqui. Ó, digite a quantidade de itens. 2 pontos, vírgula. Vou capturar a quantidade. Cout agora. Digite o valor unitário, o valor do produto. Em valor unitário, vou colocar valor produto, tá? Produto, para poder ficar uma coisa mais significativa aqui. E aqui faz jus eu colocar assim, vírgula, valor produto. Pronto. Agora eu vou trabalhar aqui, né, com a quantidade. Então, olha, se a quantidade for maior do que 10, né, tem que ser acima de 10, e, presta atenção agora, vocês têm que atender as duas condições, e o preço unitário, né, o preço unitário que eu falei agora há pouco, cadê? Preço unitário, não, é valor, preço unitário não, valor produto for menor do que 50.0, que é um float, né? Eu gosto de colocar a chave aqui, eu vou fazer uma certa coisa aqui, ou seja, se eu fizer uma compra, se for 10 produtos, acima de 10, 11, e o preço unitário for 50, acima de 50, eu vou ganhar um desconto de 15%, né? Saber o preço final desse negócio aqui. Na verdade, eu tenho que exibir o preço final. Então, a gente pode criar, inclusive, aqui preço final, né? Esqueci de colocar, vamos criar uma variável chamada ali preço final. Eu vou calcular agora o preço final. Isso. O que é o preço final do produto? Né? Eu vou digitar o preço dele, vou pegar e vou ganhar um desconto de 15% na minha compra. Então, eu tenho que calcular 15% em cima do valor do preço. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a quantidade, vou multiplicar pelo valor produto, para eu saber, né, quantidade vezes o valor produto. Repara que eu estou colocando entre parênteses esse cálculo, certo? E vou multiplicar agora para calcular os 15% que eu vou ganhar, né? Lembrando que se a gente tem 100%, se eu quero 15%, eu posso multiplicar por 0,85, porque já vai sair o valor
completo da minha compra em preço final, certo? Né, multiplicando por 0,85. E eu vou ganhar aí um desconto de 15%. E aí eu acho que legal, vamos botar aqui um Cout, né? Vamos botar assim um Cout. Aplicado, desconto de 15%, ok? 15%. Lembrando, gente, que aqui é importante para que você também coloque um /N, né? Para poder colocar isso para uma linha diferente. Repara que se a quantidade não for 10 e não for 50, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um desconto de 5%. Então, else, eu venho aqui e coloco agora, né? Se não for isso, eu vou pegar e vou aplicar um desconto de 5%. Mesma coisa, eu vou copiar daqui de cima para poder me facilitar aqui um pouco, lembrando que aqui está faltando ponto e vírgula, ninguém me falou. Vamos colocar aqui agora desse jeito. O preço final, ó, aplicado desconto de 5%, e agora aqui vou multiplicar por 0,95%, ok? E agora eu posso colocar também, como sendo no finalzinho, o preço final do produto, né? Ou seja, eu vou mostrar que agora um Cout, né? O preço final da compra é 2 pontos, não vou nem botar em reais, porque não tem por enquanto, preço final, preço aqui, final, ponto. Deu eu que está tudo correto, vamos botar esse treco aí para funcionar. Então, olha só, quantidade de itens. Eu vou digitar primeiro um número de itens maior. 11 itens. O valor do produto eu vou botar R$51. Então, ele já sabe que a quantidade é maior, né? Não é maior do que 10, e tem um erro aqui. Tem um erro aqui. Não tem erro, não. Não tem erro, sim. Tem erro, sim, conforme eu falei. Vou parar ele aqui, porque, na verdade, aqui o sinal é trocado, né? O valor tem que ser acima de 10 e o produto ser acima de R$50. Né? Eu calculei errado aqui em relação. Então, tem que ser 11 com 51. Então, ó, quantidade é maior do que 10? É 11. O valor do produto é 51, é maior do que 50? É. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, aplicado, desconto de 15%. Eu esqueci de botar um /N aqui, falar que o preço final da compra é R$476,85. Faltou um /N aqui, para que isso fique mais bonitinho desse jeito. Vamos rodar agora para um valor que está acima, né? Vamos botar que é 10 agora, 10. Não importa agora o valor que eu digitar, porque já que é um E, se a primeira condição não for atendida, não importa o que vier da segunda, eu não vou atendê-la, porque é um E. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, R$40, por exemplo, né? Então, olha, desconto de 5%, o preço final da compra é 380, ok? Então, beleza, está feito o nosso exercício aqui. Um pouco diferente do que está aí na apostila de vocês, mas dá para a gente ver perfeitamente. Só para vocês terem ideia, se o programa está funcionando corretamente, né, basta que você calcule aí, né, o desconto, né, aplicado. Vamos pegar esse exemplo aqui, são 10 vezes 40, eu vou multiplicar 10 vezes 40, que vai dar 400, né, 400, 5% de 400, basta que eu multiplique por 0,95, ele vai me dar aí 3.800, né, 380 reais, ou seja, 5% em relação aos 400 que eu acabei de colocar aqui, ok? E então, tudo bem. Vamos continuar então agora os nossos exercícios, né, resolvendo o exercício aí para a gente fazer a execução do passo. Agora, olha só, o próximo exercício que nós temos na apostila, eu estou chamando de apostila, são os slides. É um exercício da fórmula de Bhaskara, né, que é um exercício bem clássico aí, relacionado ao cálculo da raiz quadrada, né, que a gente pode falar para vocês. Então, daqui a pouquinho a gente faz ele aí um pouquinho. Aconselho a você sempre a refazer todos os exercícios que nós estamos aqui fazendo, para que você possa aprender um pouco mais sobre aquilo que nós estamos falando aqui, ok? Então, gente, daqui a pouco a gente encontra novamente com vocês aí, tá bom?